O deputado Maurício Marcon explodiu durante uma sessão do plenário da Câmara ao ser falsamente acusado pela deputada petista Maria do Rosário em meio às narrativas da extrema-esquerda. O deputado apontou que, após proferir suas narrativas, a deputada se retirou do plenário para não ouvir as respostas. Ele disse: "Quero só responder à colega deputada Maria do Rosário, que se retira do plenário neste momento de forma covarde, depois de mentir sobre a nossa visita aos Estados Unidos ao afirmar que foi gasto dinheiro público para ir aos Estados Unidos. Eu quero que ela prove." O deputado explicou que todos os parlamentares da oposição que foram à posse de Donald Trump pagaram suas próprias passagens e que essa informação está disponível para qualquer um que queira conferir. Marcon afirmou: "Eu tenho honra. Nunca vou passear com dinheiro público como a petezada faz ao participar de posse de Maduro. Fui aos Estados Unidos com o meu dinheiro." Pouco mais tarde, o deputado comparou o tratamento dado pelo judiciário à esquerda e à direita, mostrando que o deputado André Janones, mesmo confessando crimes, simplesmente não sofreu qualquer consequência, enquanto cidadãos inocentes estão sendo condenados em massa, sem qualquer respeito ao devido processo legal ou às leis. Marcon disse: "A Débora, mãe de 2 menores de idade, que num dia infeliz saiu de casa com um batom na sua bolsa e escreveu uma frase dita por um ministro do Supremo numa estátua de concreto. A Débora não roubou, a Débora não desviou dinheiro, a Débora não tinha antecedentes criminais e a Débora, infelizmente, não era afiliada a um partido de esquerda, porque senão, obviamente, estaria em casa, como acontece com todos os baderneiros do MST. A Débora, mãe de 2 crianças, está presa há 2 anos, 2 anos presa, não fez absolutamente nada. E aqueles de lá, da tribuna de lá da esquerda, que dizem defender os direitos humanos, que dizem defender as mulheres, que dizem defender as crianças, se calam perante um de tantos absurdos vividos hoje no Brasil. Muito discurso, muita espuma, mas o que eles gostam mesmo é de defender uma rachadinha e ladrão." A violação de direitos de crianças e violação ao sistema acusatório, com o Ministério Público sendo ignorado, já se tornaram comuns no país com a permanência e expansão dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Crianças tiveram suas casas invadidas desde 2019 e até mesmo seus próprios equipamentos eletrônicos apreendidos em meio às buscas e apreensões ordenadas sem qualquer indício de crime, que muitas vezes tiravam todos os bens eletrônicos de famílias e privavam as crianças até mesmo das aulas remotas durante a pandemia. Crianças foram separadas de seus pais e mães ou de seus avós, afastados da família em prisões políticas ou no exílio. Outras crianças ficam, na prática, presas com seus pais, que não podem deixar a casa e não têm meios de sustento ou para prover atividades para seus filhos. Algumas crianças viram seu pai perder até mesmo o movimento das pernas, devido a um estranho acidente enquanto estava preso por crime de opinião. Outras crianças sofrem com as consequências econômicas dos bloqueios de bens e confiscos a que suas famílias são submetidas, além do assédio de reputações promovido pela velha imprensa. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro.
O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Senhores e senhoras, o Brasil já viu de tudo quando se trata de bloco parlamentar, de quem urde, organiza a ação golpista contra a Constituição e a República. Mas ao longo dos últimos dias, aliás, desde a posse de Donald Trump, nós vimos parlamentares dessa casa que passaram a vergonha de ficarem do lado de fora da festa, mas gastaram dinheiro público indo aos Estados Unidos para aquela condição vexatória. Mas o pior é a vergonha de agir contra a nação brasileira, agir contra a soberania nacional. Fomos obrigados, e eu assino junto com o líder Lindbergh Farias e com a nossa bancada, representação junto à Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro por crime contra a soberania nacional. Esse é o título do crime, mas poderia ser dito sabugice, poderia ser dito viralatismo, poderia ser dito a forma mais abjeta de se colocar diante de uma nação estrangeira como quem serve a outro, não ao Brasil. E pior, agindo contra o ministro Alexandre de Moraes, agindo contra o STF, agindo contra o parlamento brasileiro, agindo contra o Brasil. E, aliás, quando age contra o STF, é contra o relator da investigação do ex-presidente, aquele que planejava o assassinato do presidente Lula, do próprio Alexandre de Moraes e do vice-presidente da República. Todas as denúncias apontam para o caminho de um golpismo que é vergonhoso para o Brasil. Agora, o que pode fazer o Congresso Nacional? O que pode fazer a Câmara, além de tudo? A Câmara tem que ter a altivez de não permitir que alguém que age contra a Constituição e a soberania venha se tornar presidente da CREDEM. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional é a da Defesa Nacional. Ela trata, inclusive, da política, de estudos estratégicos e atividade de informação e contra-informação, como colocar pessoas envolvidas na tentativa de golpe contra o Brasil, aqueles que quebraram este palácio, os demais prédios, que tentaram rasgar a Constituição, como um deputado que nem poderia ser chamado dessa forma, que não tem altivez, não tem honradez e não tem moral, pode querer arvorar-se presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Pois bem, que a Câmara seja altiva, que a Câmara seja correta, que defenda a Constituição, porque este que será denunciado por crimes contra a nação brasileira, contra a soberania do Brasil,
não nos representa, não poderá ser presidente da CREDEM. Muito obrigado. Muito obrigado, Nobre. Fazer a resposta à colega Maria do Rosário, que se retira do plenário nesse momento de forma covarde, depois de mentir sobre a nossa visita aos Estados Unidos, ao afirmar que foi gasto dinheiro público para ir aos Estados Unidos. Eu quero que ela prove, senhor presidente, porque nós, ao contrário da petezada, não nos escoramos no contribuinte para ir na Venezuela e em Cuba e ir para Paris passear pelo mundo. Todos os deputados, colega Bia, que foram à posse de Donald Trump, pagaram do próprio bolso. Isso está expresso na Câmara dos Deputados, no portal da transparência. E tal como o covarde que é, que se retirou desse plenário, que prove o que mentiu naquela tribuna. Eu tenho honra, senhor presidente, nunca vou com dinheiro público passear como a petezada faz, participar de posse de Maduro. Fui aos Estados Unidos com o meu dinheiro. Rodolfo. Obrigado, presidente Charles, já lhe parabenizando pela condução dos trabalhos, bastante duro aí no tempo, que ajuda bastante que muitos colegas possam falar. Presidente Charles, Maquiavel, há 500 anos atrás, cunhou uma frase que nunca esteve tão correta no nosso país. Maquiavel disse: aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Semana passada, o aliado de Lula, corrupto, obviamente, chamado André Janones, e quem disse que ele é corrupto foi ele mesmo ao admitir que fez rachadinha em seu gabinete, roubando o dinheiro de seus assessores, fez um acordo de compadre com a justiça brasileira. Um ladrão, deputado que tem que ser caçado, admitiu ter roubado 131 mil reais. E o que a justiça fez? Deu uma multa que nem compadre dá para compadre. Cobrou de volta os 131 mil roubados e cobrou uma multa de pouco mais de 20 mil reais, o que dá um jurinho, desde que os fatos aconteceram, de 0,3%. O mesmo deputado que usa uma camisa contra a anistia com uma frase que eu não posso falar aqui por causa do decoro parlamentar. Não vi parlamentares do PT cobrarem o seu líder das redes sociais por roubar dinheiro. Obviamente não vão cobrar porque são compadres. Mas voltando a Maquiavel, que disse o rigor da lei para quem não é amigo do rei, nós temos a Débora. A Débora, senhor presidente, mãe de 2 menores de idade, que num dia infeliz saiu de casa com um batom na sua bolsa e escreveu uma frase dita por um ministro do Supremo numa estátua de concreto. A Débora não roubou, a Débora não desviou dinheiro, a Débora não tinha antecedentes criminais. E a Débora, infelizmente, não era afiliada a um partido de esquerda, porque senão, obviamente, estaria em casa, como acontece com todos os baderneiros do MST. A Débora, senhor presidente, mãe de 2 crianças, está presa há 2 anos. 2 anos presa. Não fez absolutamente nada. E aqueles de lá, da tribuna de lá da esquerda, que dizem defender os direitos humanos, que dizem defender as mulheres, que dizem defender as crianças, se calam perante um de tantos absurdos vividos hoje no Brasil. Muito discurso, muita espuma, mas o que eles gostam mesmo é de defender uma rachadinha e ladrão. Obrigado, senhor presidente. Do Bibo Nunes. Grato, digníssimo presidente da Fonte. Anistia, sim! Como não anistiar inocentes acusados de terroristas, acusados de tentativa de golpe de Estado, sem ter um canivete, sem ter um revólver, uma metralhadora, um tanque na rua, sem ter um líder? Que golpe de Estado é esse? Vão procurar em qualquer dicionário do mundo para saber o que é golpe de Estado. É um escárnio, é um deboche da justiça tentar manter presos essas pessoas injustamente julgadas. Como é que vai dizer que são terroristas? Que vergonha!
Passaremos vergonha perante o mundo? Então o mínimo do mínimo é libertar estes presos injustamente. Portanto, anistia já! Para o nosso deputado Fraga. Obrigado, presidente. Presidente, eu estou nessa casa há mais de 20 anos. Confesso que eu não sei mais o que dizer para os eleitores, porque você vê um deputado confessar que fez rachadinha, não acontece nada. A gente acompanha juízes vendendo sentença, não acontece nada. A gente vê ministros cometendo arbitrariedades com relação à Constituição, quando na verdade o Supremo Tribunal Federal deveria ser o guardião da Constituição. Eles estão legislando, usurpando a função do Congresso Nacional e nada acontece. Então, senhor presidente, a gente vive naquele negócio deixar rolar, né? Eu lamento profundamente que o Congresso Nacional esteja de cócoras para tudo que está acontecendo no nosso país, especialmente contra o crime organizado, que a cada dia aumenta, principalmente no estado do meu amigo Paulo Aze. Deputado Márcio